né? Os fracassos nos levam para o sucesso. Então, a gente tem mais fracasso do que sucesso. E tem uma coisa que você está trazendo aqui que é muito rico, que eu acho que eu posso compartilhar, sabe? Dos meus estágios depressivos, assim, na vida, ele aconteceu exatamente porque eu sempre fui empresário, tá? E na época eu tinha mais ou menos, sei lá, 23, 24 anos, eu tinha uma empresa que faturava alguns milhões, só que eu olhava para o lado e eu via piá de 20 anos, 19 anos, faturando 5 vezes mais do que eu. Isso me fazia me sentir um bosta, sabe? Uhum. E é muito louco isso, porque hoje eu olho para o passado e eu falo assim, caramba, cara, como que eu estava naquele estágio, sabe? Como que eu ficava assim, sendo que eu estava olhando para algo que para mim naquele momento era inalcançável, sabe? Uhum. E eu sei que é uma coisa muito idiota, né? Mas eu fico pensando exatamente como que a gente constrói algo na cabeça que automaticamente pode destruir. Pode destruir. Sabe? E hoje, quando eu olho, eu estava num dos melhores momentos da minha vida, entendeu? Só que ao invés de estar feliz, curtindo, eu estava mal, sabe? Tava mal. E isso é muito louco, porque depois disso, sabe, Fernanda, eu comecei a fazer algo que é exatamente o que você trouxe aqui. Eu comecei a conseguir metrificar minhas emoções. Metrificar minhas emoções do tipo, poxa, eu tô triste, pô, eu tô chateado. Uhum. Nossa, o que está acontecendo? Por que eu estou triste? Por que eu estou dois ou 3 dias com a sensação meio de, pô, tem algo, uma tristeza aqui profunda que eu preciso olhar? Entendeu? Uhum. Se a gente não olha para isso, a gente vai vivendo no piloto automático, quando eu vejo, aquilo não tem mais volta. Quando eu vejo, aquilo ali tomou conta de mim que eu parei de sonhar. Uhum. É isso. O que eu queria Faz todo conduzir? sentido isso, né? Muitas pessoas, elas param aí, nesse limite que você falou. Se eu não paro para olhar para isso, eu perco o senso de quem eu sou. Então, o autoconhecimento, a autopercepção é um dos caminhos para depois a determinação. Porque quando a gente está sem coragem, a gente está vivendo sob ameaça intensa de medo, medo, medo de não dar conta da realidade, é difícil mesmo olhar para esse lugar da coragem. E é por isso que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autopercepção, elas vêm antes da coragem para vencer esse caminho aí obscuro, né, que muitas vezes a gente entra. E na verdade, quando a gente fala isso, autoconhecimento, parece algo tão abstrato e parece algo tão longe, que é tipo, nossa, quando que eu vou ter... Na verdade, é só você começar a metrificar suas emoções. Começa por aí. Começa pensando, poxa, eu tô triste, eu tô feliz, o que aconteceu? Eu tô... O tempo todo, às vezes eu fico irritado do nada, eu falo, pô, mas eu tô irritado, por que eu tô irritado? Respira, tô metrificando minhas emoções. Eu queria conduzir com vocês aqui, porque a gente tem 2 caminhos, tá? Nessa nossa conversa aqui. Primeiro caminho, tem algo que a Josivane trouxe aqui, Fernanda, que eu queria trazer com você, que eu acho que é a questão de metrificar, a gente está falando de metrificar as emoções, de saber, poxa, como que eu sei se eu estou depressivo, ou se alguém da minha família está depressivo ou não, se ela precisa de ajuda ou não. Ela traz um exemplo aqui, ela fala o seguinte, ó, minha sogra não gosta de sair, ela gosta de ficar em casa, e quando sai em ambientes com muitas pessoas, sai da rotina dela. Ela passa mal, às vezes, até crise de choro. Pode considerar que ela tem depressão? Aí é só para ter que avaliar outros sintomas também. Muito perigoso a gente falar assim, sem conhecer o histórico, né, da pessoa, nem me arrisco nisso. Mas vamos focar aqui em relação aos sintomas da depressão, porque eu não posso diagnosticar uma pessoa que eu não conheço a história dela, né? Isso aí é bem perigoso. É até antiético, mas como é que ela chama, Edvan? Josivane. Ela deixou um último comentário falando assim, ela já passou por alguns médicos, toma alguns remédios, porém não estamos vendo evolução. Qual seria o que ela poderia fazer? Olha, eu acho que, como ela não está conseguindo lidar com o social, a família precisa também entender se ela consegue fazer poucos movimentos, né? Voltar a fazer algo que ela não fazia, né? Ocupar a mente, né? Ocupar a mente. Às vezes os médicos testam os remédios prostam os idosos, né? Prostam as pessoas mais velhas. E aí, realmente, a terapia ajuda muito, terapia, né?
está num lugar de convivência com outras pessoas, se ela não consegue terapia, né, mesmo que seja online, geralmente a família, para ajudar nesse momento, é um pouco difícil, porque a pessoa que está passando, ela resiste, às vezes, à ajuda do familiar, né, então, buscar ajuda profissional, de um psicólogo, né, de um terapeuta, né, isso pode ajudar bastante.